28. Amém? Vamos ler? Acompanhe comigo, com fé, a leitura da palavra de Deus. Então, diz assim: Isaque chamou Jacó, e dando-lhe a bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo, o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padan-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padan-Arã, para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padan-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e lá, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Pai Santo, diante da Tua palavra, nós nos encontramos necessitados e famintos. Então, Senhor, o Senhor sabe quanto nós precisamos dessa verdade, a verdade que nos alimenta por completo. Que através dela o Senhor fale com a gente, nos transforme, Deus, para que nós possamos ver, principalmente ver, Deus, o grande Senhor, o grande Deus soberano, gracioso e misericordioso, que se revela atrás dessa palavra, Deus, atrás dessa verdade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, há 2 domingos nós voltamos na nossa série, em cima dessas exposições no livro de Gênesis, e domingo passado nós iniciamos uma jornada que se encerra hoje, não em Gênesis, mas uma jornada a respeito do amor perseverante de Deus. Domingo passado nós vimos o amor perseverante de Deus, a parte 1, que se estendeu ao longo dos capítulos 26 e 27 de Gênesis, e hoje nós teremos o amor perseverante de Deus, a parte 2. Se você acompanha as séries, você sabe que alguns capítulos têm primeira e segunda parte, não é assim? E hoje, então, nós temos a segunda parte desse capítulo. Do amor perseverante de Deus, parte 2, nós vamos encerrar hoje com o capítulo 28.
E nós vamos ver como que o amor perseverante de Deus pelo povo da aliança permaneceu, mesmo em meio a tantos pecados, a tantos erros que nós contemplamos domingo passado nessa família que é, sim, chamada e considerada, sim, a família da aliança na Escritura. E hoje, no capítulo 28, meus irmãos, nós vamos enxergar, e assim eu espero, que todos nós possamos enxergar o que, de fato, o amor de Deus fará nesta família, porque Deus tem um grande objetivo. Ele tem uma aliança com essa família, uma aliança que Ele estabeleceu primeiramente com o primeiro patriarca, com o pai da fé, chamado de Abraão. E Ele tem um compromisso consigo mesmo e com essa família de fazer com que todas as promessas sejam cumpridas. E nós vamos enxergar isso. Enquanto nós olhamos para isso também, nós veremos que essa ação do amor de Deus, esse amor perseverante de Deus, nessa família tão problemática, tão pecadora como nós encontramos, a família de Isaac, como que esse amor de Deus, essa manifestação se tornará para nós um paradigma, um modelo da nossa própria experiência cristã, da nossa própria vida, da nossa própria jornada cristã. E algo que fica evidente aqui para a gente agora, no capítulo 28, é que Jacó assume o centro da narrativa. E nós vamos olhar para toda essa narrativa do capítulo 28 agora pensando em três grandes transformações que o amor perseverante de Deus causa, especialmente na vida de Jacó aqui. E nessas três grandes transformações nós teremos nossos 3 pontos da mensagem. O primeiro ponto, dos versos 1 a 9, nós vamos ver como Jacó ele é transformado de herdeiro para fugitivo. Segundo ponto, dos versos 10 a 17, nós vamos ver como Jacó é transformado em alguém que era fugitivo, mas agora alguém que foi encontrado. E o terceiro ponto, dos versos 18 a 22, nós vamos ver como que Jacó ele é transformado pelo amor perseverante de Deus, de alguém que foi encontrado, para alguém que agora é um peregrino. Então vamos lá, começando... Obrigado, meu irmão. Começando no primeiro ponto, no primeiro movimento que nós encontramos aqui nessa narrativa, na história de Jacó, que é a sua transformação de herdeiro para fugitivo. E se você prestar atenção aí no versículo 1 da sua Bíblia, logo no versículo 1, o texto diz que agora Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a bênção, lhe ordenou. Se nós lembrarmos do capítulo 27, nós vamos ver um movimento totalmente o contrário desse aqui. Aqui nós vemos que Isaac chamou Jacó, mas quando a gente olhou o capítulo 27, a gente vê que Isaac chamou Esaú. Qual que era o objetivo de Isaac? Qual era o filho favorito dele? É Esaú. E Isaac queria que as bênçãos de Deus fossem para Esaú e não para Jacó, mesmo sabendo das promessas de Deus para esses gêmeos ainda no ventre de Rebeca, que o mais velho serviria ao mais novo. Quem que era o mais velho? Esaú. O mais novo? Jacó, perdão. Mas Isaac queria que não Jacó, e sim Esaú herdasse essas promessas. Mas agora nós chegamos no versículo 8 e a gente vê que as coisas se invertem. O texto diz que Isaac chama Jacó, dando-lhe a bênção. O que nos parece, meus irmãos, é que depois de todo aquele episódio de mentira, de engano, de tentar burlar a vontade de Deus no capítulo 27, finalmente Isaac entende a vontade de Deus, finalmente Isaac entende os planos de Deus. Porque ele se depara com algo aqui que nós nos deparamos todos os dias da nossa vida, que se chama soberania divina. Significa que se chama a soberania de Deus, o absoluto controle de Deus sobre a história, sobre as nossas vidas. E ele percebe que ainda que a sua mulher tenha tentado enganá-lo, ainda que o seu filho também tenha tentado burlá-lo, tenha tentado enganá-lo, mesmo que ele também tenha tentado ir contra a vontade de Deus, ele percebe algo de forma clara,
que quem está atuando acima dos pecados, quem está atuando acima das vontades deles, é o próprio Deus. É o Senhor quem está conduzindo, controlando a história, e Ele vai, sim, cumprir todas as promessas que um dia Ele fez acerca dos gêmeos. Isaac se depara com essa verdade. E com essa mentalidade, então, ele reconhece, ora, se Deus escolheu Jacó, eu não tenho como ir contra a vontade de Deus. Então ele reconhece que Jacó é o escolhido, e não Esaú. Que Jacó é o abençoado, e não Esaú. Por isso agora Isaac chama Jacó, abençoa e passa a ele as promessas de Abraão. Domingo passado, nós começamos a nos deparar com uma das manifestações mais profundas desse amor perseverante de Deus. Que era o fato, ou é o fato, de que a história dessa família não terminou no capítulo 27. Apesar de todas as maquinações, apesar de todo o engano, de todo o pecado, de toda a mentira, de todo o ódio que cerca a realidade dessa família, o que cercou, Deus ele não decidiu deixar essa família de lado e começar uma outra história, uma nova história com outras pessoas, que é aquilo que eu e você faríamos. Quando a gente se deparasse com esses pecados que nós encontramos aqui, a gente ia falar, não, essas pessoas são muito complicadas, deixa eu começar minha história com outras. A gente não faz isso todos os dias? A gente faz. Não, essa pessoa é muito complicada. Ainda bem que a gente não é Deus, né, meus irmãos? Porque senão metade da humanidade não existia mais. Não é verdade? Mas Deus, Ele teima em nos amar. Deus, Ele teima em nos amar. E o fato é que nós encontramos ainda no capítulo 28 a continuidade da história dessa família. E no comecinho do capítulo 28 percebemos como esse amor de Deus atua de forma particular. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, um ciclo muito interessante. Um ciclo de restauração de relacionamentos quebrados dentro dessa casa. Deus, Ele começa agora, além de não desistir dessa família, Ele começa a restaurar os relacionamentos quebrados que existiam aqui. Diante de tudo que vimos, Isaac, o patriarca, o pai, ele teria todas as justificativas do mundo para amaldiçoar a sua esposa, Rebeca, seu filho, Jacó, pois de fato eles enganaram Isaac. Mas no final do capítulo 27, ele ouve o pedido de Rebeca para que Jacó fosse a Padã-Arã. Agora, a gente vê uma outra postura de Isaac. Agora a postura de Isaac é abençoar Jacó, não mais amaldiçoar o seu filho. Ele o chama para dar a bênção de forma definitiva. E isso, meus irmãos, que nós encontramos aqui, essa atitude de Jacó, de Isaac para agora abençoar Jacó, nós não podemos considerar e ver, nossa, como Isaac, me perdoa, acho que eu vou trocar os nomes várias vezes, né? Nós não podemos considerar e ver, meu Deus, como Isaac ele foi altruísta, como Isaac ele teve um coração bondoso, não. Isso aqui, meus irmãos, essa atitude de Isaac de agora chamar Jacó seu filho e abençoá-lo, é parte desse amor perseverante de Deus que muda os nossos corações, que persevera em nos amar, que persevera em nos transformar. Então isso aqui é sinal evidente da graça de Deus atuando na vida dessa família, dessa graça que também restaura relacionamentos, e isso para a gente é extremamente consolador. É bom saber que nós pertencemos a um Deus que restaura relacionamentos? É bom ou não é? É bom. O grande desafio, mesmo sabendo disso, é a gente ter essa partida, não é? De partilhar a reestruturação de relacionamentos. Mas nós pertencemos, meus irmãos, a um Deus que restaura relacionamentos quebrados. Todos nós temos relacionamentos quebrados nas nossas vidas, não é verdade? Pastor, mas eu não lembro de algum relacionamento quebrado. Talvez você não viveu ainda o necessário para você ter um relacionamento quebrado com alguém. Mas é fato que todos nós, meus irmãos, temos relacionamentos rompidos. Mas se o Evangelho alcançou você, se o amor perseverante de Deus na face de Cristo Jesus alcançou você e te dá toda a razão agora para a sua existência, esse Evangelho ele é poderoso não somente para te salvar, não somente para te transformar, mas esse Evangelho ele é poderoso para, a partir de você, por meio de você, também trazer cura a relacionamentos que estão quebrados, a resolver os seus problemas com os outros. Pelo mesmo Evangelho que alcançamos perdão diante de Deus,
Por esse mesmo evangelho, nós também oferecemos perdão àqueles que nos ofendem. Ou o Pai Nosso não diz assim? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Assim como nós, não é assim como nós talvez perdoaremos. Assim como se eu sentir no coração eu vou perdoar. Não. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Essa é uma atitude, meus irmãos, de que foi alcançado pelo Evangelho. Porque o que o Evangelho faz com o nosso coração? Destrona o ego, destrona o orgulho. O Evangelho, meus irmãos, faz com que a gente pense menos em nós e mais nos outros. E a gente vai procurar restabelecer esses relacionamentos que foram rompidos por causa de Cristo em nossas vidas. E aí, então, caminhando, olhando para os versos 3 e 4, nós vemos que Isaac, ele abençoa Jacó agora de uma forma diferente daquela que ele tinha abençoado no capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, Isaac, quando ele abençoa Jacó, ele até usa palavras que lembram da bênção de Abraão, mas são palavras superficiais. Ele abençoa, mas ele abençoa de uma forma velada. Agora, quando Isaac abençoa Jacó, ele é muito mais claro, muito mais profundo na forma de transferir a bênção de Abraão a Jacó. Ele vai dizer primeiro que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. O mesmo Deus que se revelou a Abraão é o Deus que ele traz para essa bênção, é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele transmite a Jacó a bênção abraâmica, prometendo a ele uma grande descendência, o direito sobre a terra prometida. E ao ser despedido para Harã, Jacó, então, ele é oficialmente estabelecido agora como verdadeiro herdeiro de Abraão. E se nós encontramos aqui agora, de um lado, Isaac, o pai de Jacó, disposto a perdoar o filho, abençoar o filho, de uma forma muito mais profunda que ele tinha feito antes, querendo o bem do filho, a prosperidade do filho, as bênçãos para o filho, a transformação, o crescimento espiritual para o filho. Agora, dos versos 6 a 9, nós vamos encontrar uma outra figura, um outro personagem, que é Esaú. E diferente da disposição do coração do pai, transformado por essa graça, Esaú odeia Jacó. Esaú quer matar o seu irmão mais novo. O desejo de Esaú pela bênção, meus irmãos, era o mesmo de Jacó. Qual que era o desejo deles? Eles não queriam o Deus da bênção, eles queriam a herança que via junto com a bênção. E quando Esaú ele percebe que ele perdeu o direito de primogenitura, que ele perdeu a bênção, porque o pai abençoou, Jacó não pode mais abençoar a ele, Esaú se depara agora com uma realidade terrível para ele. Tudo aquilo que ele mais queria, ele não podia ter. E não só isso, ele não tem mais absolutamente nada. Nada. E quando ele não tem a herança, a vida perdeu o sentido para ele. Perdeu os bens, perdeu o sentido para a vida. E aí, agora, o verdadeiro coração de Esaú é revelado. E o verso 8 mostra que Esaú, percebendo que seus pais não aprovavam também casamentos com mulheres cananeias, o verso 9 diz que ele vai à casa de Ismael e ele toma uma dessas mulheres como sua esposa. Isso aqui é emblemático, meus irmãos. Quem é Ismael? Filho rejeitado de Abraão. Quem é Esaú? Filho rejeitado de Isaac. E nós temos agora as duas casas se unindo. Será que vem problema pela frente? A amargura no coração de Esaú, meus irmãos, é tão grande que ele não está simplesmente tramando a vingança, a morte contra o seu irmão, mas ele quer ferir os pais também, e especialmente o seu pai Isaac. Ele toma filha de Ismael como esposa, e como nós veremos mais à frente, na continuidade desses capítulos, isso vai trazer muitos problemas, porque daqui nasce um povo que é inimigo do povo de Deus, de Israel, até os dias de hoje. Então a gente vê que Isaac perdoa, Esaú se vinga, ele quer a vingança. E esse é o cenário que nós temos aqui. E aonde que Jacó entra nessa história? Jacó está passando agora por uma grande reviravolta, algo que ele nunca imaginou que ele passaria na sua vida. No capítulo 27, a gente viu que Jacó, ele engana o pai, ele consegue sair abençoado e com a herança que ele tanto queria, mas o grande problema é que agora, junto com essa herança, ele ganhou também uma ameaça de morte. Jacó, ele ganha herança. Mas o que ele precisa fazer agora? Fugir. Fugir
para escapar do seu irmão. E no versículo 5, a gente vê ali que imediatamente Isaque despede Jacó para Padã-Arã, a casa de Labão, irmão de Rebeca. E olha só que interessante. Quem que pegou uma esposa na casa de Labão? O próprio pai, Isaque, né? Rebeca ele conheceu na casa de Labão. Rebeca é irmã de Labão. Só que agora Isaque despede Jacó como um fugitivo. Jacó ele se torna abençoado, ele se torna herdeiro, ele tem toda a herança à sua disposição, mas olha que ironia, ele precisa fugir, e quando ele foge, ele sai sem nenhum tostão no bolso. Não tem R$1 para comprar um pãozinho na esquina. É assim que Jacó foge. E como é que a gente sabe disso? A gente vai ver, mais à frente, quando ele pega no sono, ele precisa usar o que como travesseiro? Uma pedra, ele não consegue pagar uma hospedaria, ele não tem nada, Ele não tem ninguém acompanhando ele não tem um acampamento. Não era comum as pessoas viajarem sozinhas naquele tempo, não era. A menos que você queria enfrentar muitos problemas na sua viagem. Então você sempre viajava com muitas pessoas. Mas Isaque ele é herdeiro, mas sem herança nenhuma. Ele é o herdeiro do patriarcado de um clã, mas ele está totalmente sozinho nessa sua jornada, como fugitivo. A história de Jacó, meus irmãos, nos lembra de algo muito importante, que não existe pecado que não deixe consequência na nossa vida. Não existe pecado que não traga algum tipo de consequência na nossa vida. O mal, ele tem um poder terrível de acumulação. Não se esqueça disso. O mal tem um poder terrível de acumulação. E o pior é que as consequências dos nossos pecados são sempre piores do que a gente imaginava. Por exemplo, quando Jacó enganava o pai, ele não imaginava que em menos de 24 horas ele teria que fugir da sua própria casa, porque o seu irmão mais velho queria matar. Se a gente se lembrar de Saul, quando ele guarda os despojos proibidos lá de Agag, em 1 Samuel, ele não imaginou que por causa disso ele perderia o trono de Israel. Quando Davi conseguiu a mulher que ele tanto desejou em 2 Samuel, ele não imaginou que por causa desse pecado ele perderia um filho e que a espada jamais se afastaria da sua casa. Então lembre-se disso, quando você peca, você pode não pensar nas consequências, mas as consequências certamente vêm. Portanto, não negligencie o seu pecado. Não seja tolerante com o seu pecado. Não seja. Para todos aqueles que estão em Cristo, existe perdão? Existe. Mas as consequências vêm? Certamente. Certamente. E é por conta do pecado que Rebeca perde o filho. Como assim? Porque ela envia Jacó a Padã-Arã. Porque ela pensava que era apenas alguns dias, mas Jacó fica lá quanto tempo? 20 anos. E quando ele retorna para sua casa, Rebeca já está morta. O filho não vê mais a mãe não vê mais o filho. Ele passa 20 anos de herdeiro, agora como fugitivo. Irmãos, quais bênçãos de Deus você tem perdido por causa do seu pecado? Quanto crescimento, quanto da maturidade de Cristo na sua vida você tem perdido por causa do seu pecado? Será que o seu pecado não tem deixado você viver uma plenitude no seu casamento? Será que por você tolerar alguns pecados na sua vida, você não tem vivido um bom relacionamento com seus filhos? Será que por tolerar alguns pecados na sua vida, você não tem vivido uma vida mais harmônica, mais pacificada? Não tem experimentado realmente o que é ter paz com Deus por meio de Cristo Jesus? Será que por tolerar alguns pecados na sua vida, você não tem vivido a vida de igreja como você deveria viver? Caminhando com irmãos, buscando a maturidade com irmãos, servindo e sendo servido? Meus irmãos, o fato é que existe uma vida abundante. Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós não estamos falando de bens materiais financeiros, não. Vida em abundância, de viver aquilo para o qual nós somos criados. Nós somos criados para quê? Para manifestar a glória de Deus. Em tudo aquilo que nós vivemos.
Se nós toleramos pecados, nós não vamos viver para a glória de Deus e nós seremos tristes. A nossa vida será enfadonha, sem graça, sem objetivo, sem cor, cinza o tempo todo. É isso que o pecado faz na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. A gente não entristece somente a nossa vida, mas a vida daqueles que nos acompanham de perto. É um peso também para eles, um sentido ruim. Então não tolere o pecado, não conserve pecado de estimação, não tenha isso na sua vida, porque as consequências continuarão te rondando e impedindo que você experimente bênçãos divinas, a presença de Deus na sua vida, a vida abundante e a vida que somente Cristo pode te dar. Olha, por conta do pecado, Jacó, que era o herdeiro, ficou 20 anos como fugitivo. E aí nós vamos para o segundo ponto, de fugitivo a encontrado. A partir do verso 10, diz que Jacó ele sai de Berseba onde ficava o acampamento do pai, de Isaac, e ele vai a Padã-Arã, e ele sai sem nada, com quase nada na mochila, sem acampamento, sem grupo, Jacó está literalmente sozinho. No versículo 11, a gente vê que ele chega em determinado local e o sol já está se pondo, e ele decide dormir. Mas ele não tem travesseiro, o que ele faz? Ele pega uma pedra e ele se acomoda sobre ela e dorme sobre ela. Parece algo simples aqui, né? Mas Jacó aqui, meus irmãos, é uma imagem de nós mesmos. Você já passou por alguns determinados momentos, por algumas situações tão pesadas, ruins na sua vida, e que a melhor saída que você encontrou para aquele momento foi dormir, porque você queria esquecer aquilo que estava passando? Lembra de Jonas, no navio? O que Jonas fez? Ele dormiu no meio de uma tempestade, o navio pegando fogo, né, figurativamente falando, todo mundo desesperado, gritando, vamos morrer. O que está acontecendo? E Jonas dormindo, porque ele não queria lidar com aquela tempestade. Contudo, meus irmãos, a grande verdade é que Deus, Ele não costuma deixar as pessoas dormirem tranquilamente em seus pecados. Deus não deixa. Nesse momento de desgraça, de trevas, nesse momento de Jacó ali no fundo do poço, o que alcança Jacó? O amor perseverante de Deus. A graça perseverante do Senhor. Deus está presente na história de Jacó, porque Jacó é escolhido do Senhor. Jacó será abençoado, Jacó é o escolhido do Senhor. Então, quando Jacó fecha os seus olhos na terra, quando ele dorme, quando ele pega no sono, é interessante. Deus falou, não, você não vai fugir de mim de jeito nenhum. Aí Deus abre os olhos de Jacó, e agora ele tem uma visão celestial do céu. E a partir do verso 12, ele tem um sonho muito importante, meus irmãos, para toda a história bíblica. Jacó vê uma grande escada, da terra com topo no céu. E nessa escada, anjos descendo, subindo, né? Por essa escada, Jacó foi encontrado. Deus encontra Jacó. Enquanto Jacó tenta dormir para fugir das consequências do seu pecado, os céus se abrem e o próprio Deus, o juiz de toda a terra, o grande soberano, que não deixa aqueles que são dele escapar dele, por mais que tentem, aparece para resolver as pendências com Jacó. E a palavra central que nós encontramos aqui é desce. No versículo 13 diz que o Senhor estava perto dele. Ou seja, quem que desceu? Foi Deus. Não foi Jacó que subiu. É Deus quem desce. Olhe para a sua história. Meus irmãos, é Deus que nos encontra. Jacó que foi encontrado, ele não encontrou nada, Jacó estava fugindo. Se você esquecer de tudo que você ouviu essa manhã, lembre-se dessa verdade. É Deus quem desce pela escada, não somos nós que subimos por ela. A última coisa, meus irmãos, que Jacó queria agora, nessa fuga dele, era encontrar Deus. Jacó estava desesperadamente fugindo da presença de Deus. Mas ele não contava que o amor perseverante de Deus estava atrás dele. Mesmo que ele tentasse cavar aqui um buraco, um poço, para se esconder de Deus, jamais ele conseguiria se esconder. É uma pena que o Salmo 139 não tinha sido escrito ainda no tempo de Jacó, né? Senão ele ia saber que, por mais que ele fizesse uma cama nas mais altas montanhas, se ele estabelecesse a sua residência no mais profundo abismo, ele não poderia se esconder de Deus, porque Deus está em todos os lugares.
Deus, Ele nos encontra em todos os lugares. A gente acabou de cantar isso na nossa última música, né? A escada de Jacó, meus irmãos, não é um símbolo de como o homem caminha até Deus, mas de como Deus desce aos homens, de como Deus encontra os homens, de como Deus redime aos homens. Jacó era um fugitivo, mas Deus o encontrou. O que nós temos essa imagem, ela é perfeita em que sentido? No sentido de que nós temos a imagem do Evangelho aqui para nós. Como que a Bíblia relata a nossa vida antes de Cristo Jesus? Nós estávamos como? Mortos em nossos delitos e pecados, fugindo de Deus. A gente não queria sequer saber de Deus. Gênesis 6,5 vai falar que Deus, Ele olha para o mais íntimo do coração do ser humano e Ele percebe que todas as suas inclinações, todas as suas motivações, todos os seus desejos, tudo aquilo que é do homem, é continuamente para o mal. Você já assistiu The Walking Dead? A gente era como aqueles zumbis, mortos, em busca somente daquilo que nos saciava carnalmente, a nossa natureza pecaminosa. Essa era a nossa condição, meus irmãos, perdidos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, Ele veio até nós. Ele rasga os céus, Ele desce na pessoa de Cristo para nos encontrar. Como disse Martinho Lutero, o cão de caça celestial, ele vem nos perseguir com seu amor perseverante. Meus irmãos, é Deus que nos persegue, é Deus que não permite a gente cair no inferno, porque nós permaneceríamos a vida toda fugitivos se o Senhor um dia não nos encontrasse. E pode ser irônico, mas talvez nessa manhã você esteja aqui fugindo de Deus. Pode ser irônico, porque o último lugar que alguém fugiria de Deus é na igreja, não é verdade? Mas talvez na igreja é o lugar que você está nesse momento pensando, aqui ninguém vai me incomodar. Né? Porque se de fato eu estou no culto, ninguém vai chegar para mim e perguntar como está a minha vida, talvez. Talvez você esteja fugindo de Deus aqui no culto. Mas como a gente olha para a história do próprio Jacó, fugir de Deus é uma empreitada fadada ao fracasso. Porque como fugir daquele que te sonda? Como fugir daquele que te encontra onde você estiver? Como fugir daquele que conhece todas as suas palavras, mesmo antes delas chegar na sua boca? Como fugir daquele que te criou e que conhece todos os passos que você dará antes mesmo de você dar? Como fugir desse? Por isso o grande convite essa manhã, meus irmãos, é renda-se. Renda-se. Renda-se ao Senhor soberano. Renda-se a esse grande cão de caça celestial. Renda-se, porque senão a única consequência que você vai colher são consequências cada vez maiores a respeito dos seus pecados. Ser encontrado por Deus pode doer e provavelmente vai doer. Como diz Agostinho nas suas confissões, Senhor, feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Certamente, se Deus te encontrar, se você está nessa fuga, vai doer, e tomara que doa. Para que no seu coração fique uma cicatriz bem bela, de que o amor perseverante de Deus te encontrou e te transformou. E aí, meus irmãos, ao encontrar Jacó, o Senhor lhe promete o mesmo que prometeu a Abraão e a Isaque. A partir do verso 13, o Senhor diz, eu sou o Senhor de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Interessante que Deus usa aqui a linguagem da aliança. Ele diz, a terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão está renovando agora com Jacó, a promessa da terra de Canaã. A sua descendência será como o pó da terra, né? A promessa de uma numerosa descendência. Deus diz, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É o ápice aqui da bênção de Deus, da promessa, que por meio da família de Abraão é de onde vem a descendência do Messias. Deus diz, eis que estou com você, eu guardarei por onde quer que você for, né? Farei com que você volte para essa terra, e Deus diz, eu não o abandonarei até que eu cumpra, Deus diz, até que eu cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Quem já assistiu um filme antigo, Efeito Borboleta? Já assistiram? É um filme interessante, né? A vida daquele homem estava terrível,
terrível. Porque ele estava colhendo consequências daquilo que ele viveu no passado. Mas aí ele descobre uma forma de voltar no tempo e tomar decisões, fazer escolhas totalmente diferentes daquilo que ele tinha feito, né? E aí, então, ele volta no tempo para tomar novas escolhas e decisões para que as consequências sejam diferentes. E aí, eu pensando, né, quando eu ainda era jovem, eu pensava muitas vezes, se eu pudesse voltar atrás, o que eu mudaria? Acho que eu teria muitas coisas para mudar. Hoje, perto dos 38 anos, meu Deus, acho que eu teria muito mais coisas, né, para mudar, porque eu acumulei muito mais erros. Meus irmãos, todos nós temos algo do passado em que nós gostaríamos de mudar. Todos nós temos algo do passado, decisões diferentes que nós gostaríamos de tomar. E, infelizmente, quando o Evangelho nos alcança, ele não nos dá essa possibilidade de a gente poder voltar no tempo. Mas, felizmente, o Evangelho ele nos dá uma grande oportunidade de um novo começo. E há algo que, aqui na história de Jacó, que às vezes passa despercebido para a gente. Deus o encontrou, mas não deu a Jacó a possibilidade de voltar ao passado para recomeçar. Mas ele deu a Jacó a possibilidade de fazer um novo começo. Olha só, vamos olhar para a história bíblica. No capítulo 11 de Gênesis, lá na Torre de Babel, nós temos aquela história muito conhecida de todos nós. Que os homens, eles tentam construir uma grande torre, uma grande escada para chegar aos céus, para chegar a Deus, para ter o seu nome conhecido, mas eles são frustrados. No capítulo 12, então Deus aparece a um pagão, né? Lá em Harã, chamado Abraão. E de Harã, Deus envia Abraão para Canaã, para ser abençoado. E aqui nessa narrativa, meus irmãos, olha que interessante, a gente encontra Jacó fazendo o caminho contrário, fugindo de Canaã e indo para Harã. E ele tem um sonho na metade do caminho. E o sonho de Jacó é a exata figura da Torre de Babel, mas com uma diferença crucial. Ela não é construída pelos homens para alcançar a Deus, mas é uma escada constituída por Deus para alcançar os homens. O que está acontecendo aqui? Deus está tirando Jacó de Canaã e levando ele para Harã, onde a história toda começou. Deus está dando a Jacó a oportunidade de um novo começo, levando-o de volta, para fazer dele um novo Abraão, para tornar ele de enganador em patriarca. Percebem, meus irmãos? Essa é a beleza do Evangelho, a gente não pode voltar no tempo, é fato. Mas em Cristo nós ganhamos um novo começo. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? O que diz? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás. Éramos enganadores, éramos fugitivos, éramos trapaceiros, éramos mentirosos, mas em Cristo nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros da aliança, herdeiros da bênção abraâmica. Então, se você está em Cristo, você não precisa olhar para o seu passado com pesar. Se você está em Cristo, agora você pode olhar para o seu passado, talvez se lembrar do seu passado, mas dizer a verdade de Romanos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você pode olhar para o presente e declarar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma esperança, meus irmãos, é um recomeço, é uma transformação, é algo totalmente novo que acontece nas vidas daquele que é encontrado por Deus, que nenhum programa de autoaperfeiçoamento pode trazer a você. Somente o Evangelho de Cristo Jesus. Jacó percebe isso no versículo 16, ele acorda e ele exclama, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. No versículo 17 ele acrescenta, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Meus irmãos, o lugar onde Jacó estava era o fundo do poço. Mas é exatamente no fundo do poço que Deus o encontra. Eu lembro da minha história aqui, mas vamos lá. Agora, na última parte do texto, Jacó passa por uma última transformação. De alguém encontrado a um peregrino. A partir do versículo 18, a gente vai ver que a transformação ela se aprofunda.
A gente viu então que ele começa o capítulo como um herdeiro, se torna um fugitivo, de fugitivo ele é encontrado, e de encontrado ele agora é um peregrino. O que é um peregrino? É alguém que simplesmente anda? Não, isso é um andarilho. Um peregrino é alguém que anda sim, mas ele tem um destino, ele tem um objetivo, ele sabe para que ele está percorrendo esse caminho que está diante de si. Ele tem um propósito muito claro. No verso 18, a gente vê que Jacó pega a pedra, que ele usa como travesseiro, coloca essa pedra em pé, transforma ela numa coluna, pega o azeite, uma das únicas coisas que ele tinha na sua bolsa, ele pega esse azeite, derrama esse azeite sobre a pedra e transforma agora essa pedra em um altar. Se a gente voltar no capítulo 27, a gente vai ver que Jacó, ele fala o nome de Deus? Ele fala, mas apenas para blasfemar. Ele usa o nome de Deus no capítulo anterior, apenas para levar vantagem na situação que ele estava. Agora, meus irmãos, nós estamos diante de um Jacó transformado pelo amor perseverante de Deus, diante de um altar, adorando a esse mesmo Deus. Deus transformou Jacó de um blasfemador a um adorador. Essa é a nossa história. Nós fomos encontrados por esse Deus, transformados por esse Deus. Nós ainda temos muitas falhas no nosso caráter, com certeza. Temos muitas coisas a ser consertadas, a ser transformadas, com certeza. Mas Deus, a mesma promessa que Ele fez para Jacó, essa promessa está sobre nós também. Não os abandonarei, até tiver cumprido tudo aquilo que eu prometi a vocês. E como diz Romanos 8, qual que é a maior promessa que nós temos da parte de Deus? Que Ele vai nos tornar a imagem de Cristo Jesus. A maior promessa, a maior bênção, a maior verdade que você pode ter para a sua vida de peregrino, é que na sua peregrinação, Deus vai transformar o seu caráter a imagem de Cristo Jesus. No versículo 19, meus irmãos, a gente vê que Jacó dá ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus, e ele faz ali um voto com o Senhor. O lado negociador de Jacó aparece mais uma vez, né? Ele faz um voto: Senhor, se você me der roupa, se você me der alimentos, se você me cuidar no meu caminho, então o Senhor será o meu Deus. Jacó, né? Ainda em processo de aperfeiçoamento, de transformação. Mas, do outro lado da história tem Deus. Um amor perseverante, uma misericórdia que se renova a cada manhã, com uma misericórdia tão grande que mesmo diante dessa negociação, Deus aceita o trato e o acompanhará para garantir o cumprimento das promessas. Ao sair de casa de Isaac, Jacó é um fugitivo de Esaú, agora nós temos alguém como um peregrino. E por que ser peregrino é importante, meus irmãos? É importante porque o fugitivo, ele olha para os seus medos. Alguém que está fugindo olha para o seu passado o atormenta. Mas um peregrino, ele não olha mais para o passado, ele olha para o seu futuro. Quando o Evangelho alcança você, o seu passado é eliminado, você recebe um futuro, a pátria celestial, a Jerusalém celestial. Filipenses 3 fala para a gente: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. De novo, nenhum programa de autoaperfeiçoamento vai te dar isso. Nenhum livro de autoajuda vai te dar isso. Vai te dar esse propósito, esse objetivo de vida. Apenas o amor de Deus no Evangelho possui esse senso em nós, meus irmãos, que nós caminhamos, mas não sem rumo, não sem objetivo, não sem propósito, mas com um propósito muito específico. Caminhamos para uma pátria celestial, enquanto em nós a glória de Cristo ela é revelada. Amém? Então, quando nós começamos a falar sobre o amor perseverante de Deus, nós nos deparamos com uma situação sem esperança. Um Isaac ainda jovem que mentiu, mais tarde, um Isaac mais velho que tenta enganar Deus. Vimos Rebeca manipulando a situação, né? Jacó agindo como um trapaceiro, Esaú movido por vingança, raiva e ódio,
E de repente, todos os heróis da história se tornam em vilões. Se a gente dependesse deles, haveria esperança? Não haveria esperança nem para eles nem para nós. Mas o amor de Deus, meus irmãos, como a gente já viu, se revela no fato de que a história dessa família não terminou no capítulo 27, ela ainda continua. Essa verdade revela de que o amor perseverante de Deus rondou essa família, para transformá-la, para redimi-la através de Jacó. E, meus irmãos, como Deus transforma mentirosos e trapaceiros em santos? Como é que Deus transforma? Através de uma escada. Provavelmente, assim como Jacó, diferente de Jacó, você não sonhou com uma escada. Mas se você pertence a Cristo Jesus, você passou por ela. A verdadeira escada que Deus usou, meus irmãos, para nos resgatar, ela não foi erguida em Betel, não foi feita de madeira, tijolo, de aço. Ela é feita de carne, de sangue, de alma, de divindade. A escada que nos alcançou foi erguida em um monte, no Monte Calvário. Essa escada, meus irmãos, é mais conhecida como a cruz de Cristo Jesus. É por meio dessa escada que nós entramos no céu. O que Jacó viu, apenas um sonho, mas o que nós temos hoje, nós contemplamos em substância, nós contemplamos em realidade. Jesus Cristo é a escada de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, é o meio pelo qual a graça perseverante de Deus alcança aqueles que são deles e são feitos filhos, herdeiros de toda a eternidade. O quanto que esse amor perseverante de Deus, ele vai te perseguir, eu não sei, mas eu sei que ele vai te perseguir. E essa é a distância que o amor perseverante de Deus caminha para encontrar aqueles que são deles. E se você está fugindo hoje, que esse amor te encontre. Que você caia de joelhos diante desse amor. Que você caia mesmo que ferido, mas transformado por esse amor perseverante. Por isso hoje, meus irmãos, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. A nossa verdadeira escada. O nosso verdadeiro Betel. A nossa verdadeira casa de Deus. Porque se o amor de Cristo naquela cruz, ou melhor, se o amor de Deus através de Cristo naquela cruz não constranger o seu coração a se dobrar e se render a Ele, nada mais o fará. Nada mais. Então, por isso, renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Antes que seja tarde. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nessa verdade. Quero chamar os irmãos do louvor.